Olá, pessoal! Tá no ar mais um podcast Psicologia, Poder e Justiça. Nós somos as alunas Isabela e Maria Eduarda, e hoje vamos falar um pouquinho dentro da perspectiva da psicologia jurídica, de acordo com alguns textos que vamos trazer aqui hoje, como, por exemplo, um breve histórico da psicologia jurídica no Brasil e seus campos de atuação, e a verdade e as formas jurídicas, de Michel Foucault. Então, Isa, vamos começar lá do comecinho, quando o direito e a psicologia se aproximaram em razão da preocupação com a conduta humana. Inicialmente, essa aproximação se deu por meio da realização de psicodiagnósticos, dos quais as instituições judiciárias passaram a se ocupar. Contudo, outras formas de atuação, além da avaliação psicológica, ganharam força. Entre elas, a implantação de medidas de proteção e socioeducativas e o encaminhamento e acompanhamento de crianças e adolescentes. Na psicologia jurídica, há uma predominância das atividades de confecções de laudos, pareceres e relatórios, né? Mas cabe ressaltar que o psicólogo, ao concluir o processo de avaliação, pode recomendar soluções para os conflitos apresentados, mas ele jamais pode determinar os procedimentos jurídicos que deverão ser tomados, pois cabe ao juiz essa decisão judicial. Mas nem sempre o trabalho do psicólogo jurídico está ligado à questão da avaliação e consequente elaboração de documentos. Os ramos do direito que frequentemente demandam a participação do psicólogo são o direito da família, o direito da criança e do adolescente, o direito civil, o direito penal e direito do trabalho. Hoje a nossa ideia não é detalhar todos os ramos, e sim conversar um pouco mais sobre a visão geral. Mas se vocês quiserem, podemos trazer essas informações mais detalhadas em outro podcast. Por isso, fiquem sempre ligados em nossa programação. Mas agora, trazendo um pouquinho do texto do Foucault, vou ler aqui um pedacinho do texto que me chamou bastante atenção, sabe? Quando ele diz assim: o princípio fundamental do sistema teórico da lei penal é que o crime, no sentido penal do termo, ou mais tecnicamente, a infração não deve ter mais nenhuma relação com a falta moral ou religiosa. O crime ou a falta penal é uma ruptura com a lei. As leis não devem retranscrever em termos positivos a lei natural, a lei religiosa ou a lei moral. Uma lei penal deve simplesmente representar o que é útil para a sociedade. O crime não é algo aparentado com o pecado e com a falta, é algo que danifica a sociedade, é um dano social, uma perturbação, um incômodo para toda a sociedade. No meu entendimento, Isa, sendo bastante leiga, o que eu entendi nessa parte foi que, assim como, por exemplo, a gula, a preguiça, o orgulho, são considerados pecados, mas eles não podem ser classificados como crimes, pois visto que eles não colocam em risco a sociedade, né? Então, só explicando um pouquinho assim para vocês de como funciona a lei, dentro do meu entendimento. Agora, trazendo a verdade como construção, o que mais me chamou a atenção foi quando Foucault mostra que a verdade não é algo que simplesmente se descobre, mas algo que se constrói. Antes, por exemplo, a confissão era central, mesmo quando arrancada à força. Hoje, a gente vê a verdade sendo formada por documentos, testemunhas, perícias e, claro, pelos laudos psicológicos. E é aí que eu fiquei pensando, quando a gente, como psicólogos, descobre alguém como perigoso ou incapaz, será que isso é neutro? Ou estamos construindo uma narrativa que o sistema precisa para funcionar? Exato. Parece que estamos escrevendo algo objetivo, mas na real estamos ajudando a sustentar uma versão específica da verdade. E na parte final, o Foucault bate muito nessa tecla, né? Saber é poder. Isso muda a forma como eu vejo os pareceres, porque quando a gente escreve um, um parecer, não é só explicar o comportamento de alguém, é produzir um efeito jurídico real, né? E sem perceber, podemos reforçar desigualdades. Tipo quando associamos pobreza a risco social ou quando damos um ar patológico a comportamentos que fogem da norma, né? E o pior é que estamos fazendo isso com uma linguagem super técnica, que parece neutra. Mas, como Foucault diz, não existe neutralidade no discurso. Ele resume bem: não há saber sem poder, e não há poder que não produza saber. Daí fica a pergunta: a quem o nosso saber serve? A gente protege suspeitos ou legitima exclusões?
No fim, eu senti que esse texto é quase um chamado ético, sabe? Total, porque assim, ele joga na nossa cara que precisamos ter consciência do poder que carregamos dentro da justiça, né? Porque a psicologia jurídica não é só técnica, é política. Ela ajuda a decidir quem é considerado normal, quem é perigoso e quem precisa de medida, quem merece punição. Se a gente não estiver atento a isso, a gente vira só mais uma engrenagem da máquina. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é uma psicologia crítica, ética e comprometida com os direitos humanos. Bom, esse foi o papo de hoje. Espero que tenha feito você refletir também. Se gostou, manda para aquele grupo que adora discutir ética, laudos e prática profissional. Semana que vem tem mais e não esquece, toda verdade é uma escolha e toda escolha carrega poder. Tchau!